Boa tarde, pessoal. Sou o João Pedro. Eu vou estar apresentando hoje para vocês um pouquinho sobre o projeto Jandig e quais foram minhas contribuições nele durante a disciplina de CS. O projeto Jandig é uma plataforma web que foi desenvolvida em Django e ela tem como objetivo a amostra de artes a partir de realidade aumentada. Então, como isso funciona? Normalmente é cadastrado um tokenzinho, né, um marcador, que identifica aquela obra de arte. Quando você escaneia esse marcador com seu celular, com qualquer plataforma web que você conseguir acessar, você consegue visualizar um GIF ou até mesmo uma imagem que está escondida dentro daquele marcador. Bom, as minhas contribuições começaram bastante com a questão do documento de arquitetura e arrumar um ambiente em si, porque o ambiente do Yangigo Docker estava com alguns problemas, então eu estava puxando essa questão junto com algumas pessoas, meio que a gente fez essa refatoração. Então, a Sprint 0 e 1 foram focadas nisso, e a partir da Sprint 2 eu comecei a pegar algumas coisas de código em si. Então, nessa Sprint 2 eu foquei muito na questão de usabilidade e tudo mais, e no final, tipo, deu tudo certo. Então, tipo, a gente melhorou algumas questões que eram básicas, mas que ajudaram muito a compreender o código futuramente. E durante a Sprint 3 e Sprint 4 eu fui pegando algumas coisas mais avançadas. Principalmente na 4 aqui, que eu estava trabalhando com a questão do drop-down, que acho que foi uma das issues mais complicadas que eu fiz, porque nela eu tive que trabalhar tanto com a parte front-end quanto com a parte do framework em si, porque meio que a gente tinha que utilizar uma classe para criar elementos no front-end. E foi muito legal, porque, tipo, nessa eu consegui mexer tanto nas views, quanto nas controllers, quanto em todas as camadas que a gente tinha no Ganjig, e foi a que eu realmente, tipo, falei, véi, é isso, realmente estou conseguindo contribuir bastante. E a Sprint 5 eu foquei muito em questão do Solid, então, tipo, opa, desculpa, do Clean Code, que eu foquei muito na questão do Clean Code, e consegui fazer algumas refatorações, melhorar o código em si, e até mesmo evitar duplicação no código. E é isso. Oi, aqui é o Danilo. Eu vou passar aqui bem rápido por algumas issues que eu trabalhei durante o projeto do Jandim. Essa primeira aqui que eu trabalhei com a Gabriela e o Gustavo, que foi a do login erro message, que até que sugerimos para poder criar uma nova issue relacionada a isso e eu acabei criando depois. E aqui também temos o pull request dela, que também teve um pouco mais de discussão. E aqui outra também de alterar o, a parte de recovery do e-mail do gente que estava tendo problema. Aí também foi com a Gabi e o Gustavo, a gente trabalhou em cima disso daqui. E no geral eu não consegui trabalhar tanto no projeto porque teve um problema de ambiente que não estava tendo para poder subir. E durante o semestre o pessoal resolveu isso e toda vez a gente tinha que ficar voltando para essa branch e criando de cima dela. E teve alguns conflitos na minha máquina que às vezes eu tive que fazer todo o processo de novo e não funcionava. E com isso eu não consegui fazer tanta coisa. E depois do meio pro final do semestre, eu não consegui mais acompanhar tão bem a matéria porque falta de tempo. E eu fiquei meio perdido, até teve uma entrega que era sozinha, que eu não consegui fazer nada porque eu fiquei sem esse tempo e sem. Eu fiquei muito perdido para poder dar essa olhada por cima. E no geral eu não. No final aqui eu não consegui acompanhar tão bem a matéria, estou até um pouco perdido até no momento e acho que esse foi meu feedback geral do projeto. Gostei de trabalhar no Gendic. Boa tarde, eu sou o Vitor e vou falar um pouco da minha experiência e dos aprendizados que eu tive durante o semestre. Essa foi a minha primeira experiência contribuindo com um software aberto e foi interessante entrar em um sistema que eu tinha pouca familiaridade e ter essa mentoria por parte dos contribuidores do projeto, principalmente pelo Pablo, que foi quem mais teve contato com a gente. Ter essa noção de que o nosso esforço dentro do projeto foi avaliado e também reconhecido por pessoas que não têm nenhum tipo de relação com a gente foi interessante, principalmente sabendo que elas, por não ter esse vínculo, elas estavam mesmo assim dispostas a ensinar coisas novas para a gente. Partindo agora para falar um pouco do que eu contribuí mais especificamente dentro do projeto. Nas sprints iniciais, a gente focou mais em aprimorar a documentação do sistema. Eu trabalhei junto com o grupo, principalmente a Gabi, para melhorar o documento de arquitetura e mais especificamente o diagrama de classes e referenciar esses diagramas com o ML, para facilitar as atualizações dos documentos no futuro. Junto a isso, eu fiquei com parte da equipe que estava fazendo um ambiente rodar para o grupo e a gente conseguiu rodar um ambiente por volta do começo da terceira sprint. Depois disso, eu parti para contribuir em código e revisar algumas contribuições que aconteceram em semestres passados. A mais relevante em si foi essa que está na tela de arrumar um problema de front-end, que o Pablo tinha comentado num PR de semestre passado que estava dando problema em nomes duplicados de exibição.
Eu gostei bastante de contribuir com o Jandig e de toda essa experiência que a gente teve com os mantenedores. A gente podia ter aproveitado mais para contribuir, mas os problemas que a gente teve com a atualização do Docker e de subir o ambiente tomou muito tempo da equipe. Eu sou a Sofia e vou falar um pouco sobre a trajetória na disciplina de GCS. Bom, começando pela sprint 0, foi um sprint de ambientação, onde teve a organização de disponibilidade dos membros, de quadro de horário, e a minha responsabilidade nesse sprint foi a quadro de disponibilidade dos membros, para que a gente pudesse marcar nossas reuniões e os pareamentos. Já na sprint 1, a minha issue foi a melhoria no documento de arquitetura, junto com o Hugo e o João. Nessa issue teve a melhoria, foi uma demanda, né, do Pablo, no nosso onboard que a gente fez, né, durante a sprint 0. Teve a melhoria das especificações, do caso de uso, e evolução também no tópico da representação arquitetural, bem como explicar melhor as tecnologias. Na sprint 2 teve o término dessa melhoria, faltaram algumas coisas que ficaram pendentes, então foi finalizada essa issue. Além de uma revisão de um PR que já estava aberto há um tempo, que é o de criar a página de perfil. Basicamente, nesse PR foram feitas tasks de criar a rota para visualizar o perfil do usuário e desabilitar o botão de edição na tela de perfil. Quando eu e o Hugo estávamos fazendo essa revisão, a gente percebeu que tinha alguns problemas de tradução nesse PR. E aí nós fizemos o cone desse branch e abrimos um novo PR com essas melhorias. Foi comentado no antigo PR sobre essa mudança. E o antigo PR foi fechado e o nosso foi aceito e mergeado. Já na sprint 3, a gente adiantou algumas coisas de clean code nessa sprint. A gente utilizou o prospecto e consertamos alguns erros, no total de 19 arquivos. Esse PR também já foi aceito e mergeado. Na sprint 4, eu trabalhei numa issue que estava aberta desde 2019, sobre o conceito de algumas traduções e mudança de expressão na tela de conteúdo. Além disso, junto com o Hugo e com o Johnson, a gente trabalhou para consertar o comportamento de um seletor de exibições, um dropdown. Já na sprint 5, foi a sprint de clean code e de Solid, os princípios Solid. Foi no arquivo de Users View Factor. Eu utilizei técnica de clean code para diminuir linhas duplicadas e complexidade de código, e também usei o princípio de responsabilidade única na função de recuperar acesso. É uma função que possuía tanto recuperação de senha quanto recuperação de e-mail, e aí foi separado para que ficassem em funções separadas, cada uma. Oi, gente, aqui é o Gustavo e falar para vocês um pouco a minha experiência na disciplina. Bom, no começo do projeto, a gente viu que uma abordagem de vários times foi tentar atacar as issues de documentação, né, para pegar a familiaridade, entender o escopo do projeto. Mas a gente viu que ali tentando rodar o projeto preliminarmente, ninguém tinha conseguido, então tinha um problema para rodar a aplicação, seja porque estava desatualizado ou qualquer coisa do tipo. Então, uma coisa que eu foquei bastante no começo foi tentar resolver isso o mais rápido possível e propagar esse conhecimento, né? Depois a gente, porventura, abriu um PR, e aí ele foi até aceito. E aí eu foquei bastante em espalhar esse conhecimento para o maior número de pessoas do time e me certificar que todo mundo conseguiu rodar. Bom, aí uma outra coisa que eu achei muito interessante na disciplina foi que trabalhando em algumas issues, você assim abre uma caixa de Pandora. Às vezes a issue ela te pede para resolver uma coisa, você começa a mexer e aí você nota um outro probleminha. E aí você pega e vai resolver o outro. Então, por exemplo, essa issue aqui, a 428, ela foi uma que aconteceu isso. A gente, para arrumar esse problema, a gente teve que arrumar uma outra coisa. Uma outra issue que aconteceu, isso foi na de mandar e-mail, porque eles pediam para arrumar só o nome do e-mail, só que por causa de um update da biblioteca que enviava esses e-mails, a aplicação simplesmente não recuperava a senha do usuário. Isso é uma falha muito crítica, né? A gente foi lá resolver um problema de nome e aí a gente acabou resolvendo essa questão do e-mail. Então, essa experiência prática no projeto open source assim, foi muito bacana. Um projeto de escala média tem essas particularidades e eu acho que foi muito enriquecedor trabalhando no projeto e atacar esses issues com o time. Olá, boa tarde. Eu sou o Gustavo e vou falar um pouco da minha contribuição no trabalho da disciplina de GCS durante o semestre. No começo, nós trabalhamos em documentação, pegando uma issue de atualização de diagramas no Plant UML, para deixar ele dinâmico no documento. Foi isso que a gente fez aqui. Eu fiz com a Gabi e com o Vitor, e foi aberto o PR 437 e foi atualizado no repositório. Na próxima sprint, como a gente estava com problema de
subir o ambiente, foi persistindo, eu estava concentrado em fazer o ambiente funcionar na minha máquina e nos outros também. Em paralelo, eu peguei com o Nicolo uma issue para criar documentação de um projeto de ajuda coletiva para manter o Jandig no ar. Depois, finalmente, nós conseguimos fazer o projeto rodar nessa issue aqui, nesse PR, e foram atualizadas todas as dependências, todos os problemas foram mapeados para fazer ele funcionar, juntamente com o Gustavo, a Gabi, todo mundo trabalhou nesse PR aqui. E aí ele passou a rodar na minha máquina. Depois, eu fui trabalhar em outra sprint. Fui trabalhar na sprint de revisão de código na issue 367. Eu, o Vitor e o Nicolo solicitamos, fizemos as mexidas que o Pablo solicitou, o mantenedor solicitou, e recebemos um retorno do mantenedor sugerindo alterações no texto, que foram acatadas, e aí eu fiz a solicitação, essas alterações que ele pediu, o PR segue aberto em draft. E esse foi minha contribuição para o trabalho de GCS no grupo do Jandig. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Hugo Sobral e agora eu vou estar passando rapidamente sobre a minha experiência na disciplina de GCS. Um dos maiores problemas que a gente teve no começo do semestre foi relacionado a problemas no ambiente que a gente teve. E para contornar esse problema, que impediu a gente de contribuir em código, a gente focou em documentação, como vocês podem ver nessa issue de refatoração do documento de arquitetura que já foi mergeado. Uma outra experiência bem interessante que pude ter também no semestre foi de pegar código de semestres anteriores e evoluir eles em PRs que a gente trabalhou aqui. A gente puxou o código do repositório de outros semestres, fez as mudanças necessárias que tinham sido pedidas no outro PR e jogou para esse daqui. A gente também teve uma experiência bem legal com a parte de Clean Code de Solid, onde a gente, com auxílio de uma ferramenta, a gente conseguiu ter vários maus cheiros e a gente conseguiu corrigir e trabalhar em cima deles. Um outro ponto que vale a pena ser notado é da parte de que a gente pegou uma issue que já estava aberta, que já tinha contribuições e precisava de melhorias e conseguiu trabalhar em cima dessas melhorias. E da parte de Clean Code, de Solid, a gente pegou um arquivo que estava enorme, com aproximadamente 700 linhas, conseguiu aplicar vários conceitos de Clean Code e de Solid e diminuir bastante delas. Outras experiências bem legais da disciplina também foram relacionadas aos conteúdos, que foram bem interessantes de se debater em sala de aula, como foi o caso de containerização, Kubernetes, entre outras coisas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela e eu vou estar contando um pouquinho da minha trajetória aqui ao longo da disciplina esse semestre. Na primeira sprint, eu estive trabalhando numa issue de documentação, na atualização dos diagramas de classe. Na segunda sprint, eu já entrei numa issue de código, onde a gente estava resolvendo um bug, e essa issue ela se alongou um pouquinho mais, acabou virando uma de vida técnica da sprint 3, onde a gente esteve trabalhando mais nisso, e entendendo melhor o problema e o projeto. E a sprint 4, ela foi uma sprint bem produtiva, onde a gente finalizou aquela issue e ainda estive trabalhando em outras issues, na correção de um outro bug de recuperação de e-mail. E ao trabalhar nessa issue foi muito interessante porque a gente acabou descobrindo um outro bug que estava acontecendo no projeto e reportou esse bug para os mantenedores, abrindo uma nova issue lá para eles poderem estar corrigindo esse erro. Além disso, eu trabalhei também numa issue de atualização do código de conduta e na finalização da issue do problema de rodar o ambiente do projeto. E na Sprint 5 eu estive trabalhando ali na refatoração do código utilizando o Solid. E a minha experiência na disciplina ela foi bem interessante porque eu estava bem receosa no começo, mas foi bem bacana poder contribuir com o projeto open source, foi uma experiência bem interessante que eu gostei e com certeza eu vou estar buscando contribuir no futuro com outros projetos aí. E é isso, muito obrigada. Olá a todos, eu sou o Nicolo e vou falar um pouco sobre minha experiência na disciplina.
A maior dificuldade encontrada foi relacionada ao ambiente. Foi um problema que afetou todo o grupo e a gente ficou muito tempo tentando resolver. Então, aqui nesse eixo é onde a gente reportou e mostrou soluções do problema. Então, foi um eixo que basicamente afetou todo o grupo e todo mundo participou de alguma forma, seja reportando ou apresentando alguma solução. Nesse meio tempo, eu participei de um eixo com o Gustavo, que não envolvia código, e era um eixo para ajudar no desenvolvimento de um texto de crowdfunding para o Jandig. Então, nesse eixo, a gente teve em contato com o mantenedor por meio de comentários na issue e foi uma interação bem legal. Outra dificuldade que eu encontrei foi que a maior parte do projeto está em Python, que é uma linguagem que eu não tenho conhecimento. Então, eu tive dificuldade em encontrar issues que eu conseguisse atuar. Das issues que eu tive contribuição foram as que eu tive pareamento com o Gustavo e com o Vitor. Nessa aqui a gente chegou a comitar e abriu o pull request. O pull request ainda está aberto porque o Pablo solicitou algumas alterações que foram enviadas. E na outra issue foi feito a revisão de um pull request aberto, onde a gente avaliou o código e rodou o projeto para verificar que estava tudo ok. Por fim, um momento que eu gostei bastante foi o momento de Clean Code, onde eu consegui aplicar com JavaScript, que é uma linguagem que eu gosto bastante e eu uso bastante no dia a dia também. Então é isso, muito obrigado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Félix, agora irei falar um pouco agora sobre a minha jornada aqui na disciplina de GCS, né? Bem, tanto na Sprint 0 como na Sprint 1, a gente usou ela muito para fazer a questão de levantar o ambiente, né? Muitas issues de código acabaram ficar sendo influenciadas negativamente por esse ambiente não conseguir ser rodado, né? Então, a minha issue aqui na Sprint 1 acabou que não conseguiu ser realizada justamente para a questão do ambiente, né? Na Sprint 2, acabei fazendo uma issue aqui com o Hugo, que era uma de levantamento de política de segurança, né? Uma implementação aqui de política de segurança. Acabou que essa issue foi feita e mediada na mesma sprint, então foi muito interessante. Na Sprint 3 foi justamente a nossa issue, onde a gente acabou voltando lá atrás, né? E desenvolvendo a nossa sprint, a nossa issue de dívida técnica, que era justamente a 429, né? Então eu e o Lucas acabamos que trabalhamos, conversamos com o mantenedor e levantamos o PR, e esse PR já foi aceito e também foi muito bacana. Já na Sprint 4 aqui, eu também tenho uma issue com o Lucas e com o Edvan, que é a 289. A gente trabalhou nela, tentou chegar a alguma solução, mas, porém, não chegamos a uma solução concreta, né? Então, a gente acabou ficando com uma dívida técnica, e aí, para as próximas sprints, acabou que a gente não voltou a trabalhar nela, e por isso, a gente não conseguiu entregar ela, infelizmente. Já na Sprint 5, que é justamente a sprint de Clean Code, de Solid, né, eu fiz uma refaturação muito voltada a cálculos, né? Então, tem uma parte lá nas models que era voltada para cálculos, então eu fiz uma refatoração lá, e ficou muito interessante, porque eu consegui manipular justamente a questão de como o cálculo era usado, era múltiplas vezes usado dentro do código de forma repetida, então eu acabei fazendo uma refaturação ali, onde esse uso conseguiu ser muito mais eficiente, né, e muito mais otimizado. Que é a questão do don't repeat yourself, né? No mais, só isso. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Edivan, vou falar sobre a minha trajetória no grupo de Jandig, né? Sou Edivan, então vou falar sobre minha ordem cronológica. No começo, as primeiras sprints foram 2 sprints bastante corridas e voltadas, assim, a gente fez bastante trabalho de documentação. Especialmente na primeira sprint, eu atuei em 2 issues. A primeira issue era uma issue que já estava aberta, que ela pedia para atualizar o RGB para poder colocar o sistema operacional Windows. Basicamente, como eu era a única pessoa do grupo que estava usando Windows e eu estava sentindo dificuldades para poder executar os passo a passo, precisei estar por fora, eu resolvi contribuir com essa issue. E basicamente, eu montei um passo a passo aqui mais direcionado para quem tem sistema operacional Windows para poder contribuir também com o projeto, já que os passo a passo anteriores eles não eram suficientes. Outra coisa que foi iniciada na primeira issue também, na primeira sprint também, né, foi uma issue que eu abri, no caso, que era estava tendo problemas para poder rodar o projeto, o Jandig Art. E, na verdade, esse foi um problema bem sério, porque enquanto a gente não resolvia essa issue, a gente não conseguia trabalhar com código. Então, apesar de eu ter aberto esse PR, essa issue, né, e ter feito PR, todos do grupo contribuíram com ele. E a gente tem, inclusive, você pode vir aqui e ver que tem várias pessoas comentando no coisa e contribuindo, porque realmente a gente encontrou vários problemas para poder rodar o projeto. E tudo isso que a gente encontrou, a gente foi documentando, e no final das contas, a gente abriu um PR para poder resolver isso. E, inclusive, o PR que a gente abriu, como as mudanças que a gente mexeu, né, eram no README, o mesmo PR, ele corrigia
tanto a issue antiga, que pedia para incluir sistema operacional Windows, quanto também os problemas para rodar o projeto, já que a gente também precisou mudar os passos para poder funcionar os sistemas operacionais. Seguindo disso, eu fui trabalhar em uma issue com o João Pedro, era uma issue de mostrar algum indicador de carregamento quando você apontava com o marcador e ele buscava um GIF. A gente, com o atraso da primeira issue, porque não foi algo tão simples de resolver, a gente acaba atrasando essa segunda issue, essa segunda sprint, no caso, porque a gente demorou a começar. E trabalhando nela, a gente percebeu que essa contribuição ela não era uma contribuição no Jandig de fato. A gente deveria contribuir na biblioteca do AirGIF. Entramos em contato com o mantenedor, inclusive propomos se a gente também poderia contribuir nessa biblioteca do AirGIF para poder fazer essa contribuição. E a gente recebeu um aval positivo dele e foi quando a gente começou a trabalhar no AirGIF. Só que a gente trabalhando no AirGIF, a gente percebeu que era uma issue muito mais difícil do que aparentava ser, que ia demandar muito mais tempo. Então, conforme foi passando a terceira sprint, a gente não conseguiu muito desempenho nela, a gente optou por descontinuar ela nas sprints seguintes, porque senão a gente não teria tempo de contribuir com as outras áreas do projeto. Falando um pouco também sobre a minha contribuição com o Solid Clean Code, eu tive particularmente muita dificuldade de aplicar o Solid no projeto, então dei uma focada no Clean Code, e uma das mudanças de Clean Code que eu fiz foi refatorar essa função Clean User Name, que basicamente era de um condicional if else, em que ambos eles tinham o mesmo return, né? Então, basicamente, era um condicional redundante. Não importava em qual deles entrasse, ia ser sempre a mesma resposta. Então, eu dei uma atualizada no if para poder não ser algo não ser algo redundante, né? Um if else redundante. E sim, ser algo mais objetivo. Essa foi a minha contribuição. Muito obrigado.